A permanência dos jovens no campo ainda é um desafio para as famílias e para o agronegócio. Dados do Censo Agropecuário apontam um envelhecimento dos trabalhadores rurais sem a reposição nas camadas etárias mais baixas. Essa também é a preocupação da Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar, que defende a inserção do jovem no setor agrícola do país. Quem vai abordar o tema nesta edição do Palavra Aberta é o coordenador da frente, deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, deputado. Ok, obrigado, Regina. O que nós podemos ajudar essa gente? Sim, eu queria que o senhor falasse para a gente que mesmo com a tecnologia que nós temos hoje, ainda assim é difícil manter o jovem no campo? Na verdade, eu tenho 60 anos de idade. A minha juventude faz tempo que ficou para trás. E eu sou do tempo que se dizia, o jovem é o futuro. O jovem é o presente. Se a gente não tiver essa compreensão, nós já vamos começar mal. E o que é importante a gente ter claro quando nós falamos desse assunto? Quando eu estava lá na minha juventude, a gente tinha uma visão, olha, energia elétrica, um telefone. Hoje essas coisas já estão quase resolvidas na sua totalidade, com algumas exceções. O que o jovem quer hoje? Primeiro, precisa ter renda. Se não tiver renda, ele sai, ele tem oportunidades na cidade, na empresa, na indústria, no comércio. O jovem ele quer ter acesso à tecnologia, porque ele precisa estudar. E eu te pergunto, o professor vai olhar assim, esse aluno que mora lá no interior, eu não vou dar a matéria pesquisar na internet porque não tem. Que mora na cidade vai pesquisar. Não, o professor vai tratar os dois igual. E aí o que o jovem lá do interior faz se não tem a ferramenta? Ele vai acabar migrando para a cidade. Então nos faltam essas coisas de infraestrutura. Eu estive essa semana num encontro da CONTAG, da Juventude Agrária do Brasil. O que eu mais ouvi é o seguinte, acesso à terra, educação no campo, crise hídrica, habitação rural, telefonia, energia elétrica, internet e crédito rural. Isto é o que hoje está caindo de maduro, que se ou a gente nas políticas públicas consegue, Regina, colocar isso à disposição da juventude, ou ele vai arrumar suas malas, vai vir para a cidade, onde ele vai poder estudar, vai certamente se empregar e vai deixar o campo. E aí vem aquilo que você disse na abertura do programa. Como é que a gente evita esse envelhecimento e como é que a gente faz a sucessão rural? Só com política pública. Inclusive, o senhor tem projeto de lei para essa área, que já foi aprovado até no seu estado, não é isso? No Rio Grande do Sul, nós temos uma lei, no tempo que eu era deputado estadual, nós propomos em conjunto com o movimento sindical e com a juventude um crédito específico para o jovem comprar terra. Pagamento, 25 anos para pagar, carência, juro, não é dinheiro a fundo perdido. E muitos têm seu pedacinho de chão lá porque se criou essa política específica. Tinha que ter menos de 32 anos de idade, não ter terra, e hoje eles estão lá produzindo porque eles têm essa estrutura. E aqui na Câmara nós temos um projeto também que a gente fala de regularização das terras, porque não é regularização fundiária. O avô tinha a escritura da terra. É até bom o senhor explicar essa diferença de regularização das terras e a fundiária. Pois é, a fundiária é meio terra devoluta, terra indígena, aí todo mundo acha que pode tudo, tem poceiro, meeiro, arrendatário, tem de tudo. Nós estamos falando da regularização das terras que o avô tinha escritura, ele foi morar no céu, ficou para os filhos, mas eles não tiveram dinheiro para pagar o ITBI e tudo mais que precisava. Eles são os donos da terra, mas o papel, o documento, eles não têm. Com isso, eles estão fora do crédito rural, fora do PRONAF, fora da política pública, e nós queremos regularizar isso para que essas terras que já estão escrituradas possam passar então para os filhos, para os netos, e eles começar também a ser um ator dentro do projeto do crédito rural, conseguir financiamento, comprar os maquinários, equipamentos e produzir um pouco mais, um pouco melhor, aumentar a produção e produtividade. Agora, a extensão rural, ela tem atuado, no caso, para incentivar o jovem a aprender como lidar com a terra? Tem, mas vamos deixar claro que a extensão rural no Brasil, até Fernando Collor de Mello, era uma coisa, e de lá para cá passou a ser outra. Poucos estados conseguiram manter aquele sistema, quando a gente fala assistência técnica e extensão rural. São duas coisas que levam pesquisa no campo, que fazem o desenvolvimento rural.
Alguns estados hoje ainda têm assistência técnica e extensão rural por convênio, que a prefeitura paga a cota, contrata técnico. Muitas cooperativas têm seu quadro próprio. Então, nós não podemos falar apenas de assistência técnica e extensão rural pública. Aqui tem muita gente trabalhando, inclusive o movimento sindical. Tem sindicato que, em vez de contratar alguém para trabalhar no balcão do sindicato, para encaminhar benefício de aposentadoria, contrata um técnico para fazer os projetos do crédito rural, do crédito fundiário, para a sua categoria. Então, esse é um tema importante, mas que ultimamente nós vimos que a assistência técnica oficial ela deu uma encurtada muito significativa. Agora, a gente está falando da agricultura familiar, Perfeito. Mas também tem o agronegócio, o grande agronegócio. Não há um incentivo ao empreendedorismo ou à participação do jovem nesse grande negócio das grandes empresas do agronegócio? As grandes empresas, Regina, do agronegócio têm sua estrutura própria, ela tem condição de comprar assistência técnica, de contratar o engenheiro agrônomo, o técnico agrícola, o zootecnista, o veterinário. Agricultor familiar que tem 10 hectares de terra, ele não tem essa condição. Então precisa o quê? Política pública. Ou o município ajuda, ou o sindicato, ou a cooperativa, ou o governo, para poder ter esse profissional que não vai estar à disposição de um proprietário, mas de muitos que têm pequenas áreas para poder orientar na questão da tecnologia, do uso dos fertilizantes de maneira correta, enfim. Ninguém cai do céu sabendo tudo, tem que aprender. E as regiões do país são muito diferentes. Nós temos no sul uma época para plantar, mas não é a mesma do Nordeste. A agricultura familiar no centro do país é totalmente diferente do Norte. Então, cada realidade tem as suas peculiaridades e, portanto, nós precisamos olhar política pública nesse viés. E, nesse caso, a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário faz muita falta porque era quem pensava a política como um todo para esse segmento que hoje nós não temos mais. E as cooperativas agrícolas não têm funcionado nesse sentido? Tem, e tem salvado muito agricultor. Eles têm, inclusive, as cooperativas de produção antecipado fertilizantes, insumos, sementes, assistência técnica, extensão rural, para que o agricultor possa, em vez de ele fazer um financiamento, ele toma esse financiamento de forma direta, inclusive, para devolver na safra, e que tem sido cada vez mais difundido, em especial onde o cooperativismo é maior, mais forte, mais organizado. E aí entra o sistema Sicredi, Sicobi e Cressol com muita força e estão de parabéns pelo que fazem junto com as cooperativas de produção. Deputado, muito obrigada por sua participação, esclarecimento sobre esse tema que está sempre tramitando aqui na casa. Estamos à disposição. Um grande abraço. Eu conversei sobre o desafio da permanência dos jovens no campo com o coordenador da Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar, deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.